Glória a Deus. Boa noite, queridos. Eu quero saudar a todos com a graça, a paz e a misericórdia da parte do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que bom adorar ao Senhor, que bom prestar culto ao Senhor. Eu quero desejar a todos bem-vindos. Quero dizer que você está na casa do papai, sinta-se à vontade. Eu louvo a Deus pela vida dos visitantes, pela vida de alguns irmãos, que há dias eu não vi aqui na igreja. Estou feliz por revê-los. Sejam sempre bem-vindos por estar na casa do seu Pai, na casa do seu Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Vamos fazer a leitura do versículo 5, por enquanto. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isaías 53, o versículo 5, o texto diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é o preço da nossa liberdade. O preço da nossa liberdade teve um custo, e esse custo foi um custo pago em amor. Então, se hoje nós entendemos que temos liberdade em Cristo Jesus, não é por acaso. Alguém pagou o preço para que nós fôssemos libertos. Alguém pagou o preço pelos nossos pecados. Isso quer dizer que alguém nos perdoou, para que hoje nós tenhamos a certeza da liberdade em Cristo Jesus. O que é isso, pastor? A liberdade em Cristo Jesus é você entender que não há, portanto agora não há nenhuma acusação sobre você, porque Jesus, ele pagou o preço pelas suas dívidas, pagou o preço pelo seu pecado, e assim sendo, hoje nós podemos dizer que em Jesus nós temos liberdade. Nós não aceitamos mais as mentiras do diabo, as acusações, as afrontas, porque teve alguém que entregou a vida dele para salvar a nossa vida, e esse alguém tem nome: Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, o enviado, o Messias, o Deus conosco, Emanuel. Foi ele mesmo que pagou o preço, assumindo naquela cruz todas as nossas transgressões, como diz o texto de Isaías, que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Não foi porque ele cometeu pecado, ele foi ferido pelas nossas culpas, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre Jesus, lá o texto diz que nos traz a paz. Se hoje nós temos paz em Cristo Jesus, foi porque ele permitiu ser castigado para que nós tivéssemos liberdade em Cristo Jesus. E continua dizendo: e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém, irmãos? Significa isso, queridos, que enquanto Jesus estava com aquela cruz sobre os ombros, caminhando, pisando sobre aquela estrada até o Gólgota, pelas suas pisaduras, cada passo que Jesus dava com aquela cruz, nós iríamos recebendo cura, nós iríamos sendo sarados, e nós temos que entender essa verdade em Cristo Jesus. Hoje em dia, as piores doenças que existem sobre a humanidade
não necessariamente são no corpo. As piores doenças hoje que têm atingido, tem sido como uma pandemia sobre toda a humanidade, são doenças psicossomáticas, são doenças na alma, são doenças às vezes ocultas aos olhos humanos, imperceptível aos olhos humanos, mas talvez você conviva com uma pessoa que está muito enfermo, muito doente na sua alma, e você não consiga perceber isso. Mas esse nosso Jesus, ele morreu naquela cruz para sarar o corpo e sarar também a alma, curar também a alma. Então, em Cristo Jesus, nós fomos sarados, curados, no que se diz respeito também às emoções, aos traumas na nossa alma. Eu queria ler também uma passagem que fica lá em Lucas, capítulo 7, e o versículo 37, para falar em liberdade, para falar em perdão de pecados. Eu acho muito apropriado essa passagem para entendermos melhor com essa passagem como em Cristo funciona o perdão e a liberdade em Cristo Jesus. Então, nós iremos fazer uma leitura. Quero convidar você para fazer uma leitura alternada, porque todos temos a oportunidade de ler. Vamos ler 13 versículos, do 37 ao 50. Então vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio um versículo e toda a igreja juntamente lê os versículos conseguintes. Amém, irmãos? Vamos lá então. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro à igreja. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Então Jesus lhe contou a seguinte história: um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a um delas e 50 a outra. Simão respondeu: suponho que é aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume largo. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? Jesus
Amém, queridos? Glória a Deus, que passagem linda, maravilhosa, de um encontro de uma pecadora com Jesus. Como a história dessa mulher foi radicalmente mudada e a partir daquele momento transformada. Ela não só mudou momentaneamente a aflição que ela vinha sofrendo no seu coração, ela conseguiu uma transformação de vida desde o momento que ela encontrou Jesus. Quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito é perdoado, muito ama. Lembra da parábola que Jesus contou? E disse: olha, qual dos dois você acha que ficou mais grato? E o fariseu disse: aquele que tenha uma dívida maior. Eu suponho que tenha sido isso. E em seguida Jesus, ele diz que quem muito é perdoado, muito ama. Pergunto para essa pessoa que está do seu lado: você ama ele muito? E isso quer dizer que ele pagou uma dívida muito cara para perdoar os seus pecados. Você tinha uma dívida muito grande, ele perdoou essa dívida. Então, na proporção da tua dívida, você hoje o ama. Amém, irmãos? Estou declarando isso em fé. Amém? Glória a Deus. Então vamos embora na mensagem. O amor verdadeiro, irmãos, custa caro. O amor verdadeiro tem um preço a ser pago. Jesus, ele nos libertou, mas não foi de graça. Ele pagou um alto preço. Nós recebemos de graça. A graça nos alcançou, mas isso não quer dizer que alguém não pagou o preço por essa liberdade. Ele pagou um alto preço para provar o amor dele para conosco. Amor de declaração é apenas palavras, porque um amor genuíno, ele tem um custo, sim ou não? No teu casamento, quantos preços você teve que pagar para provar o amor que você sente pelo teu esposo, pelo teu cônjuge? Parou para refletir um pouco? Os homens que têm o compromisso maior de sustentar a sua família, de trazer o pão para casa, todo dia ele tem que provar isso. Todo dia ele tem que sair e provar para a sua família, para a sua esposa, que ele ama. Mas para isso ele tem que pagar o preço. A esposa, em contrapartida, não vai ficar em casa, sentada de pé para cima. Quando meu esposo chegar, eu vou dizer: eu te amo, I love you, amor. Não, eu vou provar que amo meu esposo. Eu vou arrumar a casa, eu vou fazer uma comida, eu vou deixar a roupa dele cheirosinha. Então, há um preço a ser pago para que verdadeiramente exista amor. Com Jesus não foi diferente. Ele pagou um alto preço para que nós recebêssemos este amor através do perdão. Como é que nós recebemos o amor de Jesus, irmãos? Através do perdão que Ele nos deu. Amém, queridos? Não é por algo que você conquistou. Sendo uma pessoa que ama Jesus ou não, ela pode conquistar bens. Tem pessoas que não acreditam nem em Deus. Tem pessoas que duvidam. Ateus, agnósticos, por exemplo. Mas, se eles trabalharem, eles podem conseguir algo. Então, não é porque você conseguiu algo material que Deus prova o amor dele para com você. Deus prova o amor dele para conosco, perdoando os nossos pecados. Ninguém podia pagar o preço pelos nossos pecados, mas Ele pagou. Amém, queridos? Glória a Deus. Então há um preço muito grande
pela nossa liberdade. E esse preço foi pago por amor. O texto que nós acabamos de ler de Isaías diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Queridos, o sofrimento que estava sobre Jesus era uma prova de amor que ele tinha para conosco. Quero abrir aqui um parente agora e colocar as coisas agora ao inverso. Será que nós temos provado o amor que nós declaramos ter por Jesus, pagando o preço por ele também? Se o amor tem um preço, e eu sei que ele pagou um preço por mim, agora eu me coloco na condição daquele que ama. Se eu digo que amo a Jesus, eu tenho pago um preço por esse amor? Se eu não tenho pago um preço, porque para me dizer para minha esposa que eu a amo, eu pago um preço, irmão, com essa mulher. Está pensando que é fácil, irmãos? Ela paga um preço comigo também. Não é fácil assim não. Se eu digo que eu amo meus filhos, eu preciso pagar um preço também da paternidade. Ué, tudo tem um preço. Mas se eu digo que eu amo Jesus, não tem preço para mim. É um amor fingido, se eu não estou pagando um preço para provar o amor por Jesus. São apenas palavras, vãs palavras, são declarações vãs, não tem consistência, não tem como eu provar, simplesmente por uma declaração. Eu provo o meu amor por Jesus, com prática, com ações, no dia a dia, inclusive pagando o preço. Eu fui visitar um amigo ontem, e daí conversa para lá, conversa para cá, e essa pessoa disse: olha, eu fiquei sabendo que você, algum tempo atrás aí, você não estava muito bem de saúde. Será que não é o seu ofício como pastor que acaba de alguma forma mexendo nas suas emoções e tal, tal? Eu falei: provavelmente sim, mas há um preço, irmãos, pelo chamado. Há um preço pelo chamado. E se necessário for entregar toda a minha vida por completo, eu pago o preço, por amor a Jesus. Ele chama Pedro, e ele pergunta: Pedro, você me ama? Amo Jesus. Como se Jesus estivesse dizendo. Por isso que ele faz a segunda pergunta, é a mesma pergunta pela segunda vez: Pedro, eu não estou convencido com o seu amor. Pedro, você me ama? Olha, Jesus, por que está perguntando de novo? O senhor não sabe que eu te amo? Eu imagino Jesus olhando para Pedro, fala: pois é, você está todo brabinho, você ficou todo irritadinho porque eu perguntei pela segunda vez se você me amava. Você está pensando que me convence? A sua carinha feia, o seu biquinho, Pedro, carinha de choro, você acha que vai me convencer? Você acha que eu vou ficar emocionado com a sua declaração? Pedro, você me ama? Tu sabes, Senhor, porque é Ele que sonda o nosso coração, Ele que conhece o nosso interior. Dele não tem como nós escaparmos. Se nós descermos, Ele está lá. Se nós subirmos, também Ele está. No amanhecer do dia, Ele já está: oi filhão, oi filhona, bom dia. O Senhor sabe. Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, se você me ama, prova o teu amor para comigo com ações e não com palavras. Há um preço
preço a ser pago. Não foi um símbolo, irmãos. Quando nós vemos nos filmes, nas imagens que representam o cristianismo, uma cruz, aquilo não é apenas um símbolo, ele levou sobre os seus ombros aquela cruz. Foi verdade, aconteceu. Ele foi esmagado, corria sangue em sua fronte, corria por todo o seu corpo, perfurado o seu crânio com aquela coroa de espinho. Foi verdade, aconteceu. A história prova isso. Não é um livro de ficção, nem muito menos de romance. É um acontecimento, um fato que marcou toda a humanidade. Deus se fez carne e habitou entre nós, entregou a sua vida por amor a nós, para nos salvar por toda a eternidade. Glória a Deus! Não foi simbólico. Verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. Nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aconteceu. A profecia já dizia verdadeiramente. Não é história, não é fantasia, não é alguém que contou. Verdadeiramente acontecerá. E aproximadamente 430 anos após, aconteceu. A Bíblia nos garante isso. Mas se a Bíblia não é suficiente para muitos, a própria história garante que isso aconteceu. Amém, queridos? Segundo ponto da mensagem é gratidão. Gratidão é o reconhecimento daquele que recebe o amor. A gratidão é um reconhecimento de quem é amado. Quem é amado fica grato. Quem é amado fica agradecido. Irmãos, vocês já viram aquele ditado popular? Quando você percebe uma pessoa bem mal-humorada, aliás, bem não, né? Mal-humorada. Quando você percebe uma pessoa assim, toda sisuda, toda, né? Aí há um ditado popular dizendo: fulano é mal amado, né? Por quê? Porque essa pessoa nunca está feliz, nunca tem motivo para esboçar uma alegria. Então dizem que pessoas assim são pessoas mal amadas. E eu não duvido não, irmãos. Porque quem é amado é grato, quem é amado é feliz, quem é amado ele reconhece. Quem é amado tem prazer, tem satisfação, tem bom humor, sempre tem um entusiasmo, sempre tem desejos, sonhos, sempre tem uma perspectiva de avançar, de crescer, de prosperar. Por quê? Porque quem recebe o amor se sente tão motivado que de alguma forma isso é uma expressão na sua própria vida. O salmista Davi, ele recebendo o amor de Deus sobre a sua vida, no Salmo 116, o versículo 12, em seguida o versículo 13, mas ele diz: que darei eu ao Senhor, por todos os seus benefícios, que me tens feito. Ele se sente tão agradecido, tão amado, que ele quer esboçar um agradecimento, ele quer fazer notável a gratidão que ele sente, e ele diz: que é que eu vou dar ao Senhor, por tudo aquilo,
por todo o amor que Ele tem feito por mim. Como se dissesse: eu preciso fazer alguma coisa para as pessoas perceberem que Ele me ama. Eu preciso esboçar uma reação, chamar a atenção, fazer notável que eu sou amado. Por isso que ele diz o texto, coloca aí, Miquel, só vou 116, o 12 e o 13, para a gente ler, por favor, esse texto. Salmos, meu filho, perdão, não falei o versículo. Salmos 116, o 12 e o 13. Que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Aí, isso é uma retórica. Aí ele vai responder: eu vou celebrar meu livramento, eu vou louvar o nome do Senhor, eu vou gritar, eu vou cantar, eu vou pular, para que todos saibam que eu sou amado por Ele. Sabe, irmãos? Quem está amando, não parece que vê passarinho na frente, né? Quem aqui já se apaixonou alguma vez? Só de 18 para frente, 18 para baixo ninguém pode se apaixonar não, né? Você fica feliz, e quando o romance está novinho, ainda com plásticozinho, né? Bem novinho ainda, né? Você esboça uma reação mesmo sem falar, e pessoas até perguntam: o que está acontecendo com você? Estou desconfiado. Isso deve ser amor, isso deve ser alguma paixão, porque, irmãos, porque quem é apaixonado não consegue resistir, ele precisa expressar que algo está acontecendo com ele. O amor que nós sentimos por Jesus precisa expressar o quanto nós o amamos. O amor que nós sentimos por Jesus, ele precisa revelar uma gratidão. Eu sou grato, eu não preciso de algo para buscá-lo, eu já tenho o mais precioso, é o próprio. Sabe, às vezes se cria uma perspectiva, isso veio muito, né, com a teologia da prosperidade, que para que você perceba que é amado, você precisa receber de Deus algo. Então você precisa receber algo para que Deus revele o amor dele por você, de forma que, se você não receber, é porque Deus não te ama. Biblicamente não é verdade. Eu amo não por aquilo que Ele vai me dar, eu amo por quem Ele é. Nada que Jesus vai me dar vai ser maior do que Ele é, irmãos. Nós já temos, Ele já é, Ele já nos amou, Ele já pagou o preço, Ele já entregou a vida, Ele já ressuscitou, Ele já está à direita do Pai intercedendo por nós, e Ele já disse: eu vou preparar um lugar, e se eu vos preparar um lugar, eu virei, e eu vos buscarei vós para mim mesmo. Olha, aonde eu estiver, meu filho, eu quero que você esteja comigo. Eu vou preparar uma casa bem pertinho da minha, porque eu quero contemplar você todos os dias, filhinho. Ele disse: eu vou, mas vou voltar, e eu vou levar vocês para mim mesmo. Aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também, irmãos. Isto que é amor. Às vezes, né, irmãos, passa dias, e a gente nem um bom diazinho dá para ele, irmãos. E quando ele está dizendo: eu vou fazer uma casa para você morar bem pertinho de mim, porque eu quero você do meu lado no céu. Às vezes a gente passa dia depois dia, e aí a gente não tem coragem de buscar uma presença dele só.
Aí a gente chama para comunhão, para a igreja, e também não vou não. Eu não estou sem coragem, eu estou sem força. E eles chamam para o grupo, para o grande corpo, para a comunhão, e a gente... há uma resistência. Eu quero dizer que no nome de Jesus, você vai se apaixonar tanto por Jesus. Você vai se apaixonar de uma forma tão poderosa, tão graciosa, que você vai perder o sono por Ele. Você vai se acordar pela madrugada para querer dar um beijinho nele. Você vai correr aos pés dele como aquela mulher. Você vai se enxugar aos pés dele com suas lágrimas. Você vai voltar a molhar os pés de Jesus. Você vai enxugar com seus cabelos, com suas mãos, com seus próprios corpos e mãos, Jesus, porque você ama. Eu declaro em nome de Jesus que você vai se apaixonar por Jesus de uma forma tão poderosa, que você vai querer buscar a presença dele em todo lugar, em casa, na igreja, na comunhão, com os irmãos se reunindo nas casas, se encontrando com seus irmãos em Cristo para poder falar de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que a paixão que você vai sentir por Jesus é tão grande, que você vai fazer questão de falar para as pessoas que você conhece, que você voltou a se apaixonar por Ele. Fecha teus olhos, queridos, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, que o amor pelo qual o Senhor foi ferido, que o amor pelo qual o teu corpo foi imolado, para provar o teu amor para conosco, seja assim também recíproco, Senhor, sobre a vida dele, sobre a vida dela, sobre a vida dele, dela, dele também, sobre a vida dos seus filhos, das tuas filhas, Senhor. Que seja verdade também esse amor, Senhor, que eles desejem provar o amor que eles sentem pelo Senhor, que assim como Davi, ele disse: o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou dar para o Senhor, para provar que eu amo em nome de Jesus. Isso vai ser uma sede também do seu coração. Isso vai começar agora a maquinar na tua mente. Isso vai começar a queimar no teu coração. O que é que eu preciso para fazer para provar que eu amo Jesus? O que é que eu vou fazer a partir de hoje? Para quem que eu vou falar? Para quem que eu vou dizer? Para quem eu vou anunciar? Qual a melhor forma de mostrar para as pessoas que eu amo esse meu Jesus? Ah, queridos, uma vez que fomos marcados pelo Senhor, não podemos viver na indiferença. Uma vez que fomos marcados pelo Senhor, não podemos viver na indiferença. Você é luz, você é sal, é você que vai fazer a diferença. Você é sal. Se o sal for insípido, para nada serve. Você é aquele que dá o gosto, você é aquele que dá o tempero, você é aquele que faz a diferença, porque você foi marcado pelo amor de Jesus. Você é luz. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Ele diz: todo aquele que me segue, será também luzeiro. E não pode se pegar uma luz e colocar escondido debaixo de uma mesa.
Quando se acende a luz, normalmente se coloca acima da mesa para clarear, para iluminar todo o ambiente. É você que deve fazer a diferença onde estiver, você é luz. Você foi marcado, você foi gerado. Sabe, irmãos, em algumas fases da vida cristã, alguns movimentos aconteceram durante a história. Mas lembrando aqui do Brasil, algo mais recente, quando no começo do século passado, o movimento pentecostal chegou sobre a igreja brasileira, que era aqueles irmãos mais fervorosos do espírito, aqueles que começaram a vestir as mulheres com roupas bem compridas, que começaram a entender que não podia cortar o cabelo. Os homens começaram a se cobrir também com roupas que protegesse todo o seu corpo. Não podia mostrar nem um pedacinho da canela. Eu fui um desses remanescentes. Quando criança, eu não podia usar em algum momento da minha infância bermuda, Roberto, porque era pecado. Não podia jogar bola, porque era pecado. As meninas nem amarelinha podia pular, porque era pecado. Mas enfim, tirando esses excessos, que eu quero dizer que esse povo, eles eram conhecidos pela a forma de vestir. De longe se identificava um crente, de meu Deus, só rachando, e o cara com paletó, meu amigo, um sapato, bico fino no pé, e aquele sol de estourar, as irmãzinhas com a saia varrendo a rua. Inclusive as prefeituras, eu acho que tinha menos trabalho naquele período, que as irmãs Assembleia de Deus saíam arrastando até os lixos da rua com aquelas saias compridas, escabelão que não podia nem tocar no cabelo. Mas se perguntasse, no meio de uma grande multidão, quem daqui você acha que é crente? Todo mundo apontava para aqueles, porque a forma que eles se identificavam através de sua vestimenta dizia quem ele era. A gente sabe, irmãos, que tudo aquilo que é humano tem prazo de validade. Hoje já não existe mais isso, né, irmão? Hoje as irmãs, seja de qualquer igreja, corta cabelo, pode usar uma roupa mais curta, não tem dificuldade. Hoje eu já vi, inclusive, até em algumas igrejas Assembleia de Deus, os irmãos pregando sem paletó, só de gravata e tal. Então aquilo que era santo, hoje já não tem mais, digamos assim, essa convicção de santidade. Não é que se tornou profano, mas já é relativo. O que era, já não é mais. Até mesmo porque a Bíblia, ela não fala acerca de santidade pelo estilo, pela uma moda ou por um comportamento. A Bíblia fala de santidade pelo fato de se aproximar de Jesus, de viver com Ele, de se relacionar com Ele, de ter uma vida com Ele. Então, por esses motivos, algumas barreiras começaram a ser quebradas. Mas de alguma forma, naquele tempo, os irmãos eram identificados. E hoje, como nós seremos identificados por aqueles que são seguidores de Jesus?
Será que é necessário voltar a vestir paletó de meio-dia, no sol quente? Deixa isso para o advogado aí. Deixa isso para o Roberto. Não, irmãos. Tem algo mais poderoso do que uma roupa para revelar dentro de nós. Tem algo que é mais potente, mais poderoso, mais consistente, que não está no cabelo, não está na roupa, não está na aparência, mas o que está dentro, ele precisa ser externado. Hoje em dia não é pela aparência, é pelo poder de Deus que opera em vós. O poder de Deus que opera em vós. Em nome de Jesus. Eu quero ver, e eu sonho, eu oro por isso, que homens podem estar de bermuda, mas tem a presença no coração deles. Que mulheres podem estarem de uma camisa mais confortável sem manga, mas tem um poder que opera dentro dela. Que pode estar vestindo uma calça comprida, mas o Espírito Santo atua através daquela pessoa. Que já não é mais pela aparência humana, é pelo poder de Deus, assim diz o Senhor. E Deus quer revelar o poder dele através de nós. E isso acontece quando nós decidimos amar ao Senhor e dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero provar que eu te amo, ainda que eu tenha que pagar um preço. Eu quero provar o meu amor pelo Senhor, ainda que eu seja mal interpretado, ainda que lá no hospital, esperando atendimento, as pessoas não entendam, eu dizendo, ai, que eu estou sofrendo com a dor, mas tem uma pessoa do meu lado, e eu dizer, olha, Deus vai me curar, eu vou ter que passar pelo médico, mas antes eu vou orar por você. Mas se você está doente, como é que você vai orar por mim? Por que você não ora por você? Ah, por mim eu já orei, não sei qual é que Deus vai fazer, agora por você eu vou orar. Agora, se você acreditar, Deus pode te curar. Irmãos, é loucura isso, mas o Evangelho não é óbvio. A Bíblia diz que o Evangelho para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Eu não sou um objeto figurante, eu não sou um objeto de demonstração, eu sou um vaso nas mãos do Senhor. Ah, você é lindo, você parece com um crente, você conhece a Bíblia, você faz parte da igreja, você é crente, então você faz parte da igreja, sauda até com a paz do Senhor. Você é um vaso, mas não basta ser um vaso, existem vasos para honra e vasos para desonra. Qual vaso para desonra? É um vaso que é apenas um objeto decorativo. É um vaso? É, mas não tem nada, está vazio, não abençoa ninguém. Para que serve o vaso, irmãos? Para levar algo para outra pessoa. Tem uma substância aqui que eu preciso compartilhar com alguém. Eu preciso levar no vaso, mas tem uma função, tem um objetivo. Até alguém, a substância precisa chegar. É o vaso que vai conduzir. Se eu não estou levando nada de Deus até alguém, ou que em nome de Jesus não tem ninguém que aqui como vaso de desonra, mas se eu não estou levando nada para alguém, esse vaso está precisando ser cheio. Ele está vazio. É um recipiente, mas está vazio.
Porque quando está cheio, para que ele não transborde, ele precisa ser compartilhado com alguém. Você vai ser tão cheio da presença de Deus, que você não vai suportar de ficar só com essa presença para você. Você vai querer derramar sobre a vida de outras pessoas, no nome de Jesus. Você vai se encher tanto do amor de Deus, tanto do amor de Deus, que você vai querer distribuir isso para outras pessoas. Sabe, queridos, há uma briga constante, há uma briga diária entre a alma e o espírito. Há uma guerra infinita entre corpo e mente, alma e espírito. Um luta para um lado, o outro luta para o outro. Mas quando nós entendemos qual o propósito pelo qual nós fomos gerados, nós começamos a andar em direção a esse propósito. Você foi gerado, foi chamado, escolhido, projetado com um propósito. Derramar daquilo que Deus está derramando sobre a tua vida. Derramar daquilo que você está derramando sobre a sua vida. Mas qual é o grande problema, irmãos? O grande problema é que nós somos quase sempre egoístas. Primeiro eu preciso receber para poder doar. Eu só amo se eu for amado. Se eu não for amado, eu também não vou dar o meu amor. Normalmente com pessoas é assim. Às vezes no seio familiar há uma quebra de braço, né? Eu não amo mais o meu esposo porque ele também não mostra o amor dele comigo. Por isso também que eu não vou dar o meu amor. E assim às vezes vice-versa. E ninguém ganha, todo mundo perde. Vamos começar a mudar de mentalidade, queridos. Você já tem. Você não precisa do amor de ninguém para provar que ama você. Você já tem o amor de Deus. É só começar a liberar agora sobre a vida de outras pessoas. Mas pastor, tem gente que não me ama. Não tem problema, vai começar a ser amado, porque você vai começar a derramar o amor de Deus sobre a vida dessa pessoa. Mas a pessoa não gosta de mim, não interessa. Mas tem alguém que gosta, que é o teu pai. Você vai começar agora a derramar aquilo que tem recebido de Deus sobre a vida dessas pessoas, querido. A palavra de Deus diz que o amor cobre uma multidão de pecados, que quando nós amamos, abençoamos nossos inimigos, nós amontoamos brasa sobre a cabeça deles. Ei, você foi chamado para gerar, para dar uma resposta, a mesma resposta que Jesus deu, provando há um mandamento, queridos. Em Jesus há um mandamento. Senhor, qual é agora o mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Você ama a Deus, Ele te enche, Ele te preenche. Você transborda agora para a vida do teu irmão. Você começa a amar agora as outras pessoas como você mesmo. Por isso, queridos, que há uma sequência. Amarás em primeiro lugar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quem não ama a Deus não consegue amar o seu próximo. Quem não ama a Deus não consegue amar o seu irmão. Quem não ama a Deus não consegue amar o seu cônjuge. Quem não ama a Deus não consegue provar o seu amor. Por quê? Porque Ele é a fonte. Nós só conseguimos amar a outros se primeiro nós amarmos a Ele. Ele é a fonte. Ele é a essência. É nele que está o projeto. É nele que está a fonte, irmãos. Há uma torneira de amor no céu chamada Jesus, que quer saciar a tua sede.
Ele diz: olha, quem quer vir a mim, beba, que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, você bebe dele e do seu interior começa a fluir rios de água viva. Você começa a amar a ele, você se sente tão amado que começa a compartilhar desse amor agora para outras pessoas. Ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba, que do seu interior fluirão rios de água viva. Eu preciso ser mais amado, eu preciso mais sentir o amor de Deus. Eu quero sentir mais a presença de Deus junto de mim, pastor. Eu quero sentir mais assim, quero conversar mais com Ele. Ele está dizendo para você essa noite: quem tem sede, vem a mim e beba. Você está com sede de presença, você está com sede de amor, você está com sede de se sentir bem pertinho dele. Ele está dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba, que do seu interior vai começar a fluir. Fica de pé, queridos, em nome de Jesus. O amor de Jesus foi demonstrado com dor, com sangue, com cruz, com sacrifício.